Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Você já sabe, quarta-feira tem Varejo Cast Convida. E hoje vou falar com o Rodrigo Giraldelli da China Gate. Nós vamos bater um papo sobre importação no varejo. Olha, importação é para todo mundo. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate. Muito bem, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Tá aqui com vocês, Caio Camargo aqui, e hoje eu vou bater um papo com o Rodrigo Giraldelli, nosso brother aqui, um dos apoiadores do Varejo Cast. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, bem-vindo à casa do Varejo Cast, cara, tudo bem? Tudo beleza, Caio, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição para contribuir com a nossa audiência. Muito bom, cara. E ó, sempre lembrando você, ó, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem o Varejo Cast News pra você, e quarta-feira, eventualmente, tem esse Varejo Cast Convida, hoje aqui com o Rodrigo, pra gente bater um papo de importação. A gente fala muito de o consumidor brasileiro que está comprando tanto da China, mas o varejista brasileiro, vocês vão ver aqui, também tem essa oportunidade de trazer o produto da China para também ofertar aos seus consumidores, né? Rodrigo, para a gente começar esse round de conversa aqui, queria saber um pouco da história da China Gate, né? Começou de um acidente de percurso ali de negócios, é isso mesmo, cara? É, mais ou menos isso, né? Como história de vários empreendedores. Eu fazia consultoria em gestão, controladoria, aquela parte de implementação de sistemas ERPs. Na época que era tudo em servidores ainda, não tinha essa parada moderna de hoje, tudo nas nuvens, né? Um dos clientes que eu estava apresentando ali, aquela famosa DRE, ele estava reclamando que a margem de lucro, né, a margem de contribuição estava apertada. E ele me pediu, enquanto consultor de negócios, uma alternativa, uma solução. Eu fiz ali um estudo de mercado, abri um projeto para ele, e a resposta não foi difícil de encontrar. A maioria dos concorrentes dele já estavam importando da China. E eu tô falando aí do ano de 2001, 2002, mais ou menos. É isso que eu ia te perguntar, estamos falando mais de 20 anos atrás nessa história toda já. Exatamente, mais de 20 anos atrás. E o ramo era acessórios de celular. Vale lembrar aí, para nossa audiência mais jovem, que o iPhone foi lançado em 2007. Estou falando daqueles celulares Motorola e Nokia, daquela época ainda, né? Você importava tijolo, é isso? Mais ou menos isso. A gente importava as capas, os cabos e os carregadores para os tijolos. Perfeito. Então, a gente fez um estudo e eu falei, olha, você tem que começar a importar, porque realmente a sua margem está apertando muito. E ele falou, cara, eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso, me ajuda. Mas a minha área era finanças, né? Porém, eu fui abrir um projeto, busquei despachante aduaneiro, enfim, fizemos ali tudo o que tinha que fazer e realizamos a primeira importação para ele, na época de $5 mil, um lote teste para validar aquela compra e foi super bem sucedido, ele gostou muito. Isso era dezembro de 2001, se eu não me engano. 4 meses depois, ele me chamou para ir para a China, visitar os fornecedores para ganhar mais confiança e aumentar. E eu caí no mundo da importação assim. Ele me chamou porque ele era muito desconfiado e ele não queria abrir os fornecedores dele para outros. E eu falava inglês, ele falou, me ajuda, vamos para a China comigo. Fui para a China a primeira vez. Barreira, né? Fui para a China a primeira vez em 2002 e depois que eu vi a China, bum, minha vida mudou. Porque quando eu voltei, eu sou do interior do Paraná, numa cidade chamada Maringá. Maravilhosa as pessoas... Maringá, inclusive, né, cara? Maravilhosa a cidade. Muito bom, uma cidade muito boa, né? Não tem trânsito, não tem violência. Então é muito bom para se morar por aqui. E é por isso que eu não saio para grande centro. Eu vou de avião e volto e não saio. E aí, um falou pro outro, o contador dele me indicou, eu fiquei rapidamente conhecido assim como o cara que foi para a China. Em um ano, Caio, fui 3 vezes ajudar... Naquela época não era tão comum, né? Não era tão comum naquela época nessa história. A gente tá falando, se eu não estiver falando uma besteira, a gente referia a China com os tigres asiáticos, aquele crescimento daquela época, né? Era a época de ouro dos tigres. Não tinha nada acontecendo lá ainda, né, cara? Eu sou da segunda geração, assim, de traders, digamos, né? Que ajudou os importadores. A primeira é logo que abriu o mercado, lá no Collor e no Itamar ali, né? 90 e poucos. Sim. E aí eu fui nessa parada do ano 2000, mais ou menos a segunda leva aí, a segunda geração que foi para a China de brasileiros aí desenvolver negócio. Pessoas passaram a me procurar para fazer importação e tô aqui até hoje. E foi aquela época daquele boom, pessoal, tem todo mundo que aprender a falar mandarim, porque mandarim vai mudar o mundo. Eu lembro, né, esse round, né, nessa época, 20 anos atrás, estava bem nesse início aqui, né? Porque a China começava a aparecer como uma solução, digamos, incontestável. Ela estava saindo daquela
fase de produtos muito ruins para a fase que nós estamos até hoje, que assim, não tem como não viver sem comprar da China. Então foi essa transição que eu estava pegando ali no início. Acho que anterior ainda a China teve o movimento da Coreia também. Na Coreia passou por esse processo de produtos ruins, depois virou com qualidade com as marcas de automóvel principalmente, né? Samsung também no meio dessa história toda, depois veio a China na esteira dessa conversa, né? Exatamente. Se você pegar o retrospecto, antes da Coreia veio o Japão. É que no Japão, as mercadorias que chegaram do Japão aqui no Brasil já eram boas, porque o Brasil era fechado. Mas se você analisar a história nos Estados Unidos e na Europa, os produtos japoneses eram ruins. Inclusive na indústria automobilística teve aquela guerra brutal dos carros americanos versus os carros japoneses, né? Toyota, Mitsubishi, por aí vai. Pensando assim, como ferramenta estratégica, como é que você vê a importação hoje no Brasil, nesse cenário que a gente tem? Ô Caio, o varejo, o comércio, atacado ou varejo, online ou físico, que não considerar importação, tá fadado a ganhar migalhas. E parece que eu tô puxando a sardinha para minha brasa, e de fato estou, mas a verdade é incontestável. Por quê? Não tem mais margem para uma cadeia de produção tão extensa. Fábrica na China, trader no Brasil, distribuidor, varejista, consumidor final. Hoje todo mundo sabe, pega o celular, o cliente final tem acesso a comprar muitos produtos direto de fabricantes na China. Veja aí o movimento das grandes asiáticas aí, Shein, Shopee e tudo mais. A gente até fala, viu, que a gente fala aqui, ó, o grande concorrente da loja de bairro hoje não é mais a outra loja de bairro ou o grande player do que tinha, é o marketplace da China. O consumidor final, ele tá alinhado, né, cara? É assim, ele tá, poxa, o cara aqui na minha cidade pequenininha, esse cara não vai comprar da China? Vai, porque ele tá vendo no TikTok como todo mundo tá vendo, ele tá recebendo o mesmo tipo de informação que todo mundo tá recebendo. A informação tá forçando as empresas a trabalharem de forma diferente, né? Eu acredito que essa é a prova cabal, prática, daquilo que a gente ouviu lá na faculdade, lá atrás, de movimentos de globalização. A globalização, lá atrás, era uma coisa mais teórica, de multinacionais e tudo mais, acesso a produtos de outro. Cara, agora tá na mão de qualquer pessoa que tem um smartphone e uma conexão na internet. O varejista, o atacadista, o comerciante, né, que não considerar isso, não tem como sobreviver no mercado. Porque produto é commodity, tem que comprar direto da fábrica. E vale aqui dizer, se o produto, nem tudo vem da China, né? Se a pessoa trabalha com algum produto que é made in Brasil, tem que comprar direto da fábrica. Por quê? A cada revenda tem uma margem de lucro adicionada, e no caso do Brasil, pior, né? Uma bitributação cascateada. O governo é quase o sócio oculto de todas as empresas, né? Então a importação, ela é indispensável para todo mundo que vende qualquer coisa hoje em dia no Brasil e no mundo também, né? E até também pela velocidade de inovação também, né? Quando a gente fala de produto de tecnologia, tudo bem, mas mesmo o têxtil ou outros mercados ali, tem uma questão de você ofertar o novo cada vez mais rápido, né? E isso para produzir internamente, se a empresa não tem uma boa gestão, não está adequada de inovação, não tem uma capacidade produtiva ou de design muito acelerada, ela vai pecar nessa história em ofertar um produto mais antenado com o teu consumidor, né? Eu estava assistindo uma palestra de inovação esses dias e a pessoa falou um negócio que pegou e entrou forte na minha cabeça. Falou que o curto prazo está cada vez mais curto, né? Então, assim, eu ouvi toda a série de vocês na cobertura da NRF. Em vários momentos surgia a palavra de personalização, produtos personalizados. Então, você dá esse atendimento, você ter esse atendimento, esse produto personalizado para o cliente é um movimento que é cada vez mais latente. Você, então, tem que encurtar essa ponte entre o que o consumidor final lá, o cliente do varejo deseja, e a fábrica, né? Então, comprar direto encurta esse espaço e você pode oferecer coisas melhores. Agora, você falou no começo da história aqui que da importação, a primeira importação, $5 mil, que, a meu ver, talvez seja até um valor pequeno nessa história quando a gente pensa numa grande rede, né? Agora, a importação hoje ele é um cenário que só o grande player pode pensar, ou o pequeno negócio também tem vez na hora de importar produtos? Tem vez. Antigamente não, tá? Antigamente o padrão da importação, a medida padrão era o container, né? Para importar, tem que importar um container. Fechar. No mínimo fechar um container, né? Então, assim, isso é verdade em muitos ramos, mas não em todos. Por quê? De novo, né? Com a evolução tecnológica e a evolução logística, torna-se cada vez mais fácil você importar em pequenas quantidades. Então, hoje, a gente tem muitos clientes que importam nos chamados containers compartilhados. Divide carga. Então, você
pode comprar um container? Claro, a gente tem cliente que compra 10, 15, 20 containers de uma vez só. Produtos volumosos, como brinquedos, malas de viagem, a gente tem grandes clientes que compram isso. Porém, nós temos clientes que compram nessa medida de $5 mil, $3 mil. É possível, porém, vale dizer, tem um ganho de escala aqui importante quanto maior é o o volume da sua compra. Então não é o mesmo preço. Você comprar uma carreta fechada de qualquer coisa, pode ser de água, né? Claro que você vai ter um custo unitário da água menor do que comprar um fardo ou um pallet. Na importação da China é a mesma coisa. Porém, existem muitos ramos que são viáveis mesmo importando poucas caixas, como 1 metro cúbico, aí, 20, 30 caixas, né? Nós temos, só para ter uma noção, para a audiência entender, a gente faz aproximadamente 150 importações mensais nesse volume de pequenos volumes, né? Trajetos ou containers ali? A gente tá falando em volume de containers de quanto nessa história? Nesse caso, eu tô falando de número de CNPJs atendidos. Porque eu coloco dentro de um container, Caio, até 40 CNPJs, até 40 importadores. Um container, né, é aquilo que a gente vê mais ou menos, mas é uma carreta, 3 eixos aí de carga, 68 metros cúbicos. 1.000 caixas, 1.200 caixas é um container, para a galera entender do que nós estamos falando, né? A gente, claro, né, você quer comprar um container completo? Ótimo, investimento maior, custo unitário menor. Mas nós temos vários clientes que importam 20 caixas e tem viabilidade também. Claro que daí tem que escolher melhor o produto. Né? Maravilha. E quando a gente vê esse pessoal que já importa, né? Quais são os desafios hoje de importação e principalmente como é que a China Gate está ajudando eles hoje a ultrapassar esses desafios hoje? A China Gate ajuda dando esse caminho, essa viabilidade. Ou seja, a gente organiza, no caso especificamente desse produto, né? Do container compartilhado. A gente organiza todos os pedidos, nós temos warehouse, né? Lá na China. Então a gente tem um lugar para o cliente, né, o nosso cliente, o importador, o varejista brasileiro, que nesse caso estou falando do pequeno varejista ali, pequenas lojas e pequenos e-commerces também, mandar as cargas no nosso warehouse e a gente junta tudo, toda semana nós mandamos para cá. Então não são todas as empresas que fazem isso a um custo viável. Porque o Brasil, não precisa entrar no mérito aqui, é um país que a burocracia é alta, né? E burocracia custa dinheiro. Não, você deve estar falando de outro país, cara, não é do Brasil. Burocracia, deve como ser o escritório da Suíça, outro escritório. Parece que é Finlândia, Finlândia. Finlândia, acho que deve ter problema também. E a burocracia custa dinheiro, né? Para vencer a burocracia custa dinheiro. Então a gente dá esse caminho. Nós não desburocratizamos, não. A gente faz o quê? Assumimos a bronca para resolver a burocracia para o nosso cliente a um custo acessível, né? Então esse é o que a gente faz. Desafio para o importador é viabilidade, né? Foi-se o tempo que comprar na China qualquer coisa chegava pela metade do preço, não tem mais isso. O mercado vai profissionalizando, todos os mercados, né? Então ele vai profissionalizando cada vez mais, então é preciso fazer uma seleção boa dos produtos que você quer importar, fez a seleção, tem que fazer a conta, né? A simulação de custo para ver por quanto vai chegar colocado aqui no chão, colocado aqui no depósito, aqui no warehouse do Brasil. Comparar esse preço com o que se paga aqui. Se houver uma economia, eu sugiro, né? Claro que depende de mercado, mas se houver uma economia de no mínimo 30% na sua importação, é viável, né? Agora, menos que isso, até eu mesmo falo, cara, não importa, escolhe outro produto, porque a importação você tem que pagar antecipado, tudo mais. Eu até poria também o custo de capital como um desafio também, porque você economiza na compra, mas você não tem prazo, né, para você importar, você tem que pagar no cacau. Então, e o processo de tempo nessa história, como é que tem mudado, tem melhorado, né? Porque antes era muito tempo para trazer, agora esse tempo está encurtando. Como é que está esse processo logístico hoje? Se for marítimo, o tempo total de uma importação estima-se, ou é aproximadamente, né? Não tem como cravar, não é hermético, né? 60 dias depois que a carga é entregue na China. Então tem um processo, entregou na China, carregou o container, mandou para o porto, fez o transporte marítimo, chega no Brasil, tem que liberar na Receita Federal, como manda o protocolo, colocar numa transportadora e entregar no Brasil. O Brasil é grande, né? Então é claro que se eu estou entregando em Campinas, é bem mais rápido que se eu entregar em Cuiabá, né? Que está mais longe do... O Porto de Santos é uma coisa, mas em Manaus é outro trâmite. Exatamente. Mas via de regra, estima-se 60 dias de importação marítima e 10, 12 dias de importação aérea. Porém, aéreo chega rápido, só que o custo de frete é 20 vezes maior aí.
Agora, a gente tá sempre vendo a China, tem as feiras de Cantão lá, com, né, uma tonelada de novidade, pavilhões gigantescos, né? Acho que acontece 2 vezes por ano, se eu não me engano, são acho que 2 ou 3 semanas cada vez que acontece. E outros eventos, né? Vai ter uma NRF agora, que tem um monte de gente tá indo pra lá para consumir conteúdo de varejo, mas para tentar desenvolver algum negócio nesse sentido também. Quais que são as dicas aqui para escolher um fornecedor bom na China, né? Para entender um pouco o produto certo ou maximizar essa chance de sucesso de trazer alguma coisa para o Brasil hoje? Primeira dica, vou usar as suas palavras, produto certo. Então vá com um foco definido. Por quê? Algumas pessoas vão para a China para dar uma olhada, vão para a China para ver o que tem de novidade. Vai com 10 ideias, vai voltar com 150 ideias, que é muita coisa. É muita coisa. Então vá com foco. Claro que você pode olhar outros setores ao redor, né, complemento de linha e tudo mais. Mas vá assim, olha, eu vou focado nesse setor e eu tenho que resolver isso. Para quem já tem um comércio, tira o relatório de curva ABC, pega os produtos de curva A, que tem mais margem, mais giro, foca naquilo, que a sua chance de sucesso é muito maior, né? Você já gira o produto, reduziu o custo de compra, a margem aumenta. Para quem não tem um comércio e está querendo entrar no comércio online ou físico, o desafio é maior nessa história de encontrar o produto, né? E a dica aí, assim, tem que ser um produto que você saiba vender, porque apesar de parecer a importação ser complicado e é um processo de compra. Tá tudo a seu favor. Você tem o dinheiro na mão, os chineses querem te vender e a gente vai conseguir fazer chegar aqui. Agora, e para vender para o consumidor brasileiro ou em qualquer mercado? Esse é a tua praia, né? Tá cada vez mais difícil, a competição tá cada vez maior. Bom, falei de produto, né? Vamos falar de fornecedor. Determinando o produto, então, se você for encontrar fornecedor, se você for visitar a China, seja numa feira ou seja direto em fábricas, atacados, inclusive a gente ajuda, né, clientes a fazer isso, temos equipe lá falando em português para acompanhar os clientes e tudo mais, aí é um processo de entrevista, de conversa, de negociação normal. Como é que é essa linha de conversa hoje de negociação? Não é como você negociar com japonês, nem com alemão, até mesmo com americano, que é mais sim, sim, não, não, só se fala de número sisudo. Não. O chinês, ele é muito parecido com o brasileiro nesse sentido. Até na China tem o chamado guanxi, que não tem uma tradução, seria como se fosse um rapport, seria como se fosse aquele deu match, sabe? Então, é o almoçar, é o conversar, ele quer entender, ele vai perguntar da sua vida, ele vai perguntar da sua família, da sua esposa, ele vai perguntar de coisas do Brasil. Alguns assuntos não são bem vistos, como política, religião, falar com o chinês sobre isso não é legal por várias outras questões. No entanto, a negociação com os chineses ela é muito fluida, muito tranquila e se fala aquele básico, né? Tipo de produto, qualidade do produto, preço, personalização, tempo de entrega, se pode fazer isso, pode fazer aquilo. Uma dica aqui que eu posso dar prática é o seguinte: na China é muito comum a qualidade do produto variar em diversos níveis no mesmo fornecedor. Então, perfeito. Uma vez acaba terceirizando ou quarteirizando alguma parte de produção também. Pode ser também. Ao visitar a fábrica você vai ver isso. Mas veja só, eu fui comprar um carregador de celular, negociar para o cliente, e tinha preço, mesmo um carregador de celular que você olha por fora, que é a casca dele, né? Tô falando daquela parte que vai na tomada, certo? Que conecta o cabo. Tinha de 80 centavos de dólar até 1,50. E se você olhar, a mesma coisa. O que mudava? Mudava a plaquinha controladora lá dentro. E ele tinha todas as plaquinhas. Uma de 80, uma de $1, uma de $1,20, uma de $1,40 e a melhor, que era o padrão da indústria, exatamente no mesmo padrão dos originais, que era $1,50. E tinha vários preços. O que acontece? O brasileiro, ele gosta de fazer isso que eu vou falar agora. Ele quer o de $1,50 e fica negociando. Faz parte. Até aí tudo bem. Só que chega uma hora, você fala assim, não, eu quero por 1,20, eu quero por 1,10, eu quero por faz $1 para mim. Chega uma hora que o chinês fica de saco cheio e fala, tá bom, vou fazer $1 para você. Você não vai receber o produto de 1,50, você vai receber o produto de $1. Então, tem que ficar muito presente para isso. Ó, eu quero esse produto e negociar naquele produto. Para quê? Para que você não perda qualidade na compra, certo? Então, tem essa informação ali com o chinês. Porque no Brasil, você vai negociar com uma fábrica, a fábrica tem aquela qualidade pronto, né? E daí, se você não gostar daquela, você vai para outra fábrica. Mas na China é tudo no mesmo lugar. Então, isso é algo. Mas as negociações essa já foi uma dica preciosa, porque a grande reclamação é se comprar gato por leve. Ah, não era isso que eu comprei, mas não, na verdade, ele te vendeu aquilo que você negociou com ele. Você quis pagar mais barato, ele quis vender aquele produto e acabou. Exatamente. A gente tá num mundo pós-pandemia ainda, né? A gente conversava esses dias no VarejoCast, eu e o Fred,
que passou tanto tempo pós-pandemia, mas a gente ainda toda hora chega uma notícia ainda com um reflexo disso no comportamento de consumo. Imagino que uma negociação entre países não é tão diferente, né, nessa história toda. Tem conflito também, todo tempo pipocando. Eu falo que a gente vive um mundo hoje que tá com a luz amarela nessa história. Não tá nada bonito, não tá nada fácil. Né? Tem pandemias, tem conflito, tem questões climáticas ali, atrapalhando toda essa questão de produtos, né, de insumos, de importação e tudo mais. Como é que isso tá afetando essas relações comerciais entre Brasil e China, na tua visão, cara? Podemos dividir essa pauta em duas camadas. A primeira camada é a camada política, né? Aqui a gente escuta nos noticiários. E a segunda camada é a camada prática, a camada do comércio, a camada do dia a dia. Eu lembro, Caio, acho que os 2 últimos anos do governo Trump nos Estados Unidos, ele estava em guerra política aberta com o governo da China. Eles estavam se pegando, atacando, de tudo quanto é coisa. No entanto, quando a gente olhava os números, e eu olhava, o comércio entre Estados Unidos e China só aumentava. Então existe uma camada política que tem a ver com diplomacia e diversos outros interesses, e tem a gente aqui embaixo, que é a camada comercial, que estamos comprando e vendendo. Com o Brasil não deixa de ser diferente. Nós tivemos uma troca e tivemos a questão da pandemia, tivemos uma troca de governo, um mais alinhado para um lado, outro para o outro, e o comércio, ele está aumentando. Mas na prática, o que a gente percebe essas interferências, não só as políticas, mas de conflitos no Oriente Médio, conflitos no leste europeu e tudo mais, isso geralmente interfere em 2 coisas muito importantes para o importador. Taxa do dólar fica instável, isso é muito ruim, porque a gente não sabe quanto vai pagar no produto, e o custo do frete. O custo do frete internacional, ele é muito sensível, porque é uma rota toda interligada de navio. É uma operação financeira como a bolsa, né? Ela tem altos e baixos o tempo todo, ela oscila. Exatamente. Inclusive, nesse momento que a gente está transmitindo aqui esse bate-papo, o custo do frete aumentou 4 vezes em 30 dias. Eu paguei há 30 dias atrás... 3 vezes. Eu paguei há 30 dias atrás $2.650 num container, num frete de um container inteiro, e hoje estou autorizando aqui a $7.800. Então, quer dizer, isso por conta de movimentos aí de conflitos, não pandemia, mas mudança de tarifa do governo, que fez com que a BYD comprasse muitos espaços dentro do navio, que aumentou o preço. Então, a gente tem que estar sempre presente para isso, custo da mercadoria, né? O navio, ele tem uma rota limitada, não tem tanto navio novo entrando no oceano para fazer essas rotas. 3 anos, né, para produzir leva 3 anos para produzir um porta-container. Então, não é assim, precisa de mais navio. Não tem, né? Não tem. Eu lembro uma época, você deve ter vivenciado isso também, quando faltou aço, né? Sim. Sumiu aço e tal, e, cara, não tinha container para fazer transporte de importação e exportação, não tinha como levar. Tinha carga de agricultura aqui no país que ficou no porto porque não tinha como levar para outro país, não tinha onde adequar isso, certo? Aí nessa hora o frete sobe e o custo da mercadoria sobe, né, obviamente. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da Importação Digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Rodrigo, olhando um pouquinho mais para frente nessa história, como é que você vê um pouco o futuro da importação, tá? O que está vindo como tendência, o que está vindo como questões? Aliás, aproveitando uma outra pergunta que eu deixei de fazer para você até agora, quais são os segmentos que você acha que estão mais crescentes em termos de importação, ou que vale a pena o varejista estar importando nesse momento? É moda, é eletrônico, é calçado? Falando de varejo brasileiro, quem você acha que pode usar melhor essa questão de importação hoje? Legal. Bom, tudo aquilo que tem falta de produção no Brasil e excedente de produção na China, pode ficar de olho, porque vai aumentar cada vez mais. Só não aumenta se o varejo como um todo não está vendendo, porque o varejo é a locomotiva da economia, né? Está vendendo na ponta, precisa de mais fábricas no Brasil ou na China, importação, fornecimento e tudo mais. Então, no caso, calçados, a indústria do Brasil é protegida, então não vale a pena olhar para esse setor, porque tem antidumping. Agora, vamos supor, tecidos, né? Não é muito a nossa área, mas pensando como Brasil como um todo. O Brasil só produz 8%
do tecido que consome. Então, assim, 92 tem que importar e a China é um grande fornecedor nesse caso. A gente olha muito, pensando em varejo, a gente olha muito para utilidades domésticas, produtos plásticos, a gente olha muito para produtos de academia, né? Nesse caso, seriam produtos manufaturados de ferro, de aço mesmo. A gente faz muito brinquedo, entendeu? Inclusive tudo legalmente, certinho, com certificação do Inmetro. É óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, importante, né? Mas essa parte é importante, né, cara? Sim, porque muitas vezes tem aí o mercado cinza, né? Que vem de outros canais aí sem certificação. Isso, da seção óbvio, tem que ser dito. É proibido, o produto não tem segurança, então tem que portar tudo certinho. Produto que tem exigência de Anatel, certifica na Anatel para acertar a frequência. Produto que tem exigência de Inmetro, certificamos no Inmetro também. É essa contribuição que a gente faz para trazer um produto que tenha segurança, qualidade e torcer, calcular tudo certinho para que fique num custo relevante para poder revender com margem, né? Futuro, o que eu vejo? O mundo está cada vez mais globalizado, a tecnologia avançando, as cadeias logísticas avançando, então cada vez é mais fácil as pessoas começarem a importar para revender, cada vez mais. Tecnologia, por exemplo, fenômeno Alibaba, né? O que esses caras fizeram, né? O maior e-commerce B2B, né, do mundo. O que esses caras fizeram, né? Disruptaram totalmente. Eu que fui para a China tantas vezes, e como falei, né, há 20 anos atrás, hoje a gente faz 150, 200 importações por mês. E, cara, 95% dos meus clientes nunca foram e nem querem ir para a China. Tudo Alibaba, tudo tecnologia. Então, isso é uma prova de que a coisa funciona. Dá segurança, né? Porque a plataforma, assim como quando a gente compra no Mercado Livre, e o Mercado Livre intermedia, né? Você paga para o Mercado Livre na segurança de que se não receber o produto, você tem o dinheiro de volta. Mas aqui nós estamos falando só um exemplo de varejo, né? O Alibaba faz isso no B2B. Tu pode pagar o Alibaba, ele segura a grana, fornecedor entrega lá no nosso armazém, a gente checa, se tiver tudo ok, libera o pagamento para ele, se não, não libera, entendeu? Então, a tecnologia ajuda muito nisso. E a parte logística que eu falei anteriormente, né? A gente ajuda a chegar, claro, né, em containers compartilhados, mas também, é importante dizer, containers completos e multi-containers também. Agora, pra gente encerrar aqui esse papo, aqui essa conversa, cara, e tá fantástica essa conversa, dá pra gente conversar hora nessa conversa toda aqui pra entender desse mercado. Agora, para o empresário que está começando a pensar em importação, qual o conselho que você dá? E mais importante, como é que ele conversa com a China Gate para entender melhor o negócio dele e essa possibilidade de conexão entre vocês aí? Olha, o empresário, né, o varejista, o atacadista, ele tem uma tentação assim de olhar uma linha na DRE dele, ou no faturamento, no relatório dele, que é faturamento. Faturamento não paga a conta. O que paga a conta é o resultado, é o lucro. Então a gente tem que ver quanto está vendendo, quanto está custando, sobra ali aquela famosa margem de contribuição bruta, tira custo variável e custo fixo, sobra a famosa margem de contribuição líquida ou margem líquida. Então, o convite, né, aqui, quase que um apelo é para que o varejista, o pequeno varejista, os comerciantes aprendam, tem ali um sistema para fazer a conta e saber o que está acontecendo. Por quê? A concorrência é apertada, a margem de lucro vai, então às vezes a gente fica na vaidade de pensar só em faturamento e quebra, né? A gente vê empresas grandes quebrando, imagina o pequeno que se não cuidar. E é nesse delta de reduzir o custo de compra que comprar direto da China pode te ajudar. Então se você está pagando 100, a minha proposta aqui foi que você pague no mínimo 70 ou menos. A gente tem cliente que relata, né? Estou comprando pela metade do preço. Isso é uma beleza. Mas não é a regra do jogo, não é a regra tradicional. Não é a regra. E outra, eu não vou, assim, ficar vendendo uma esperança, né, Caio? Assim, é oba-oba. Não é. Tem que fazer conta. A gente tem clientes que tem isso, porém, eu digo, busque no mínimo uma redução de 30%. E vai depender do ramo, né? Uma vez eu falei exatamente isso que eu falei aqui numa palestra, e um cliente do ramo de autopeças, na verdade era motopeças, ele falou, rapaz, se eu conseguir reduzir 10% no meu custo de compra, eu te abraço, te beijo e tudo de bom. Porque são minúsculas nessa história, né, cara? Ramo de giro altíssimo e margem muito baixa. Então, claro que vai depender do ramo. Agora, olha a beleza. Essa redução de custo de compra, ela entra praticamente inteira no teu caixa, gerando mais prosperidade, proporcionando crescimento da empresa, distribuição de lucros, crescimento de equipe e tudo mais. Então, esse é o principal propósito aí da China Gate. E para falar com a gente, nós estamos aí em todas as redes sociais ou em chinagate.com.br. Muito fácil de encontrar a gente. Atendemos aí todo mundo que precisar. Temos um escritório central aqui na minha cidade, Maringá, com 60 pessoas,
um outro em Vila Velha, que é a parte técnica ali de despacho aduaneiro, com mais 7, 8 pessoas, e lá na China mais 12 pessoas também. Estamos prontos aí para atender a galera do Varejo Cast, vai ser um prazer. Fantástico. E também, lembrando, né, então com a gente sempre em todos os episódios aqui do Varejo Cast, você sempre tem a chamada com a China Gate aqui para conhecer mais. Então, se liga aqui que tem muita coisa vindo da China Gate aqui nos próximos episódios. Dessa forma aqui, a gente despede desse episódio do Varejo Cast e convida dessa quarta-feira aqui, sempre lembrando você, toda terça-feira tem Varejo Cast, Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem Varejo Cast News e, ocasionalmente, tem o Varejo Cast Convida às quartas. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.